Salve, salve, gente boa! Seja muito bem-vindo ao canal. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito do silêncio no céu e as trombetas, iniciando aí a abertura do sétimo selo. Fica comigo até o final, vamos junto! Mas antes não esqueça de se inscrever. Está assistindo o vídeo e não está inscrito ainda, clica aí no botão, é bem rápido, não vai tomar o seu tempo. Você vai clicar no botão se inscrever e clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo. Tem muita coisa boa por aí. Esperamos ser bênção na tua vida. Tá sendo bênção? Curte, comenta, compartilha. Curtindo e comentando. Você faz com que o YouTube organicamente já mostre esse vídeo para mais pessoas. E compartilhando, você vai fazer esse vídeo chegar a pessoas que eu jamais conseguiria alcançar não fosse por teu intermédio. Então eu conto com a tua ajuda para que a gente leve a palavra de Deus. A gente está aqui num trabalho esforçado aqui, numa luta diária para poder deixar aí o vídeo, para estar instruindo, ensinando a palavra, para que seja bênção na vida de outras pessoas. Então eu conto contigo para fazer essa bênção chegar na vida de outras pessoas. Vamos junto? Ir pelo mundo pregar o Evangelho nunca foi tão fácil e tão simples. Então vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 8, os versículos são 1 e 2. Apocalipse 8, 1 e 2 diz assim: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Aqui, queridos, a gente está falando da abertura do sétimo selo. O que significa a abertura do sétimo selo? Significa que é o livro que João tinha visto lá e que ele reparou que não tinha ninguém digno para abrir o livro, e ele sofre com isso, ele chora, ele lamenta o fato de não ter ninguém digno, e de repente ele descobre que o Cordeiro, aquele que foi morto, aquele que morreu e reviveu, ele alcançou essa dignidade por causa da sua trajetória e da sua história de vida, por causa do sacrifício que ele fez. Então, o seu sacrifício lhe deu essa permissão como o único na história da humanidade capaz de abrir o livro. A abertura desse livro é aquele desencadear. A abertura desse livro completa aqui, né? É o desencadear dos acontecimentos. Então, por isso houve esse interlúdio aí do capítulo 7, porque a abertura desse sétimo selo faz com que o livro seja completamente aberto, ou seja, tudo que estava ali reservado, guardado ali no livro para acontecer, e a abertura desse livro é digamos assim, dentro da visão, né, do contexto que a gente vê aí em filmes, mal comparando, mas seria essa abertura de vez de um portal que não tem mais volta, né? Depois da abertura desse portal não tem mais retorno. Então a abertura completa do livro significa que coisas que vão começar a acontecer ali não tem mais retorno, e essas coisas só vão começar a acontecer porque o livro foi aberto. Com o livro fechado, nada daquilo que estava previsto para acontecer poderia acontecer. Então a gente precisa entender esse abrir de livro como esse start, sabe? Aquele botãozinho de start iniciou, agora a coisa está começando. E abriu-se o livro, começa então o segundo ciclo, que vai até o capítulo 11, versículo 19. Então, até aqui, até o versículo 1, a gente está no primeiro ciclo. Lembrando que a gente falou, quando a gente viu lá o capítulo 4, então você assista lá o vídeo correspondente ao capítulo 4 de Apocalipse, que a gente falou que o livro do Apocalipse é dividido em 7 ciclos. Então o primeiro ciclo a gente já acabou, a gente está acabando agora no versículo 1, e o versículo 2 está dando início ao segundo ciclo, que são os 7 anjos com as 7 trombetas. Então esse é um outro momento. Esse silêncio em meia hora, para aqueles que acreditam no arrebatamento, como está lá o arrebatamento aí na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulos 4 e 5, e na segunda carta aos Tessalonicenses também. Então dá uma lida lá, vai dar uma olhada lá nesses trechos, né? Se você não quiser ler as cartas inteiras, leia pelo menos isso, 1 Tessalonicenses 4 e 5 e 2 Tessalonicenses. Você vai ver essa questão do arrebatamento, da iniquidade. Então aqui dá margem para entender que Cristo arrebatou a sua igreja. Então essa meia hora de silêncio
a gente vai ler em conformidade, porque tudo aquilo que foi predito no Antigo Testamento, entenda isso, tudo aquilo que foi predito em termos do santuário, aquela cerimônia toda, descrita lá em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tudo aquilo detalhado por Deus, tudo aquilo que Deus queria que Moisés fizesse o povo entender, que fez chegar até nós hoje, tudo isso tem a representatividade aqui em Apocalipse. Você vai ver uma presença maciça e real, é como se aquilo tudo fosse sombra. Então, quando você faz uma sombra, você bota a tua mão na frente da luz assim, é possível identificar que aquela sombra é de uma mão e não de um pé, né? Pela sombra você identifica se aquela sombra é de um chapéu, é de uma bola, é de uma mão ou é de um pé. Dá para identificar a que se refere essa sombra. Porém, pela sombra eu não consigo identificar se a mão é preta ou branca, eu não consigo identificar se a unha está machucada ou não, eu não consigo identificar, né, se a unha tem alguma mancha, tem alguma marca, eu não consigo ver detalhes da mão, eu só sei que é uma mão. Então, tudo aquilo que está no Antigo Testamento é sombra. Isso o autor aos Hebreus vai falar muito bem, explicando sobre isso. Era sombra do que havia de vir. Então, o que veio a partir de Jesus desvendou, né? Desvelou, saiu aquela cortina dos olhos e a gente pôde entender com detalhes e perfeição tudo que estava simbolizado no Antigo Testamento. Então, vamos para lá? Segundo livro das Crônicas, eu às vezes erro isso também, fico me policiando para não errar, porque no Antigo Testamento não é carta, então não é no feminino, então não é primeira nem segunda, é primeiro e segundo, porque está falando de livro, então é o segundo livro das Crônicas, embora seja as Crônicas, mas é segundo livro, então nunca mencione Reis, Crônicas, Samuel no feminino, é sempre primeiro e segundo. E aqui a gente vai ler o segundo livro das Crônicas, capítulo 29, a partir do 25. Então, o segundo livro das Crônicas 29, 25, fala assim: também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor, por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi. Então, entre a ordem de oferecer o holocausto e o início do holocausto, há um silêncio. Então, ocorre um silêncio aqui entre a ordem dada. Então, a ordem dada, o silêncio aqui não significa que não está sendo feito barulho, mas que ninguém está emitindo nenhum som, que ninguém está falando nada, que não está... as pessoas não estão... Né, é o silêncio, eu não falo nada, eu não emito nada. Mas há uma preparação. Então, houve uma ordem e há um preparo. Então, aqui há um silêncio. Então, quando começou o holocausto, aí começou também o cântico ao Senhor. Ou seja, antes não tinha esse cântico. O cântico começou quando começou o holocausto. Então, quando estava na preparação, ninguém cantava, ninguém falava, ninguém dizia nada. Havia um silêncio. Com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou, exatamente semelhante ao que aconteceu no capítulo 7, que a gente viu nos 3 últimos vídeos aí que está no nosso canal. Repare como as coisas são muito coincidentes, né? São muito símbolo daquilo que vai acontecer lá. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. E alguns entendem aqui exatamente até findar a tribulação, onde todos os cristãos... lembra do capítulo 7, quando está falando segura o vento aí, segura, as coisas vão proteger aqueles que são meus, Deus falando, né? Eu protejo aqueles que são meus, eu tenho cuidado pelos que são meus, até que seja completo os selados. Lembra que a gente falou isso nos 3 últimos vídeos? Principalmente no primeiro vídeo, nos 2 primeiros vídeos correspondentes ao capítulo 7, segura aí até que se complete aqueles que são selados, exatamente até findar-se o holocausto, até findar-se o sacrifício. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam
com ele, prostraram-se e adoraram. Exatamente como o final do capítulo 7. E os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Disse ainda Ezequias: agora vos congregastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. Exatamente como aquela parte do capítulo 7 de Apocalipse, em que Deus estende o seu tabernáculo. Agora nós vamos morar na casa do Senhor. Agora a casa do Senhor é a nossa habitação. Por quê? Por causa dos sacrifícios e das ações de graça. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, aí começa a relatar aí como foi o sacrifício. Também foram, agora repare o seguinte, ó, foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se sacrificaram. Aqui é uma coisa muito interessante aqui, ou seja, não houve capacidade para aquelas pessoas específicas, foi preciso que se aumentasse o número daqueles que preparavam a oferta, exatamente como aconteceu no capítulo 7, onde uma multidão incontável entrou nesse meio para oferecer o sacrifício e para adorar o Senhor. Reparem como a Bíblia já vai dando alerta desde o passado das coisas que vão acontecer no final dos tempos. Versículo 34. Os sacerdotes, versículo 35. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim, repare nessa expressão assim, se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Por que o ministério da casa do Senhor? Por que está falando aqui do ministério da casa do Senhor? Exatamente porque é o seguinte, a restauração do templo, ela levou menos de 3 semanas. Então, 3 semanas significa uma preparação para que houvesse as 3 semanas de paz que vão acontecer lá na frente. Então, assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Qual é esse ministério da casa do Senhor? Exatamente Apocalipse, capítulo 7, ali no final. E aí é exatamente por isso que há essa meia hora de silêncio, onde a casa do Senhor ela foi estabelecida com a entrada do sacrifício, do holocausto. Quem são? Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então Ezequias, no versículo 36, Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. E aí a gente pode transpor essa mesma alegria aqui para o capítulo 8 de Apocalipse, onde a obra agora está completa. Aqui dá para entender, e aqueles que acreditam, os pré-tribulacionistas, há uma base muito forte para entender que a partir daqui não há mais essa presença dos cristãos aqui. Vai haver um outro texto lá na frente que também dá uma ideia, pode sugerir que os cristãos vão passar por um pedaço dessas trombetas aqui, dessas questões aqui das trombetas, e que vão sair ali depois. E aí isso dá base para os mesotribulacionistas, ou seja, para aqueles que na grande tribulação propriamente dita, os cristãos vão iniciar, mas eles não vão terminar essa grande tribulação. Não há uma posição correta, a gente não pode dizer qual é a posição mais correta, mas a gente tem bases para acreditar muito mais em que há o arrebatamento, a certeza do arrebatamento, há uma forte tendência a que isso seja mais verdade e que pré-tribulacionistas e mesotribulacionistas têm muito mais respaldo bíblico do que os mesotribulacionistas, do que os pós-tribulacionistas ou aqueles que não acreditam no arrebatamento. Então a gente vê uma manifestação bem forte de que a probabilidade de haver o arrebatamento e de que isso aconteça antes da grande tribulação, e a grande questão
é definir onde está começando realmente a grande tribulação e aonde não está começando, né? Porque se você entende que tudo aquilo que aconteceu no capítulo 6 é um prenúncio, é o início da grande tribulação, o capítulo 7 a gente daria base para os mesotribulacionistas, ou seja, a igreja ela vai passar pelas 6, abertura dos 6 selos, e ela vai sair depois do 6º selo. Então seria um mesotribulacionista. No capítulo 8 também, talvez até algumas trombetas. A igreja também ainda passa. Mas a ideia do arrebatamento ela é uma ideia muito forte e muito real, e a gente consegue perceber uns momentos diferentes desses aqui na Bíblia. E aí começa o versículo 2, quando fala: então vi os 7 anjos que se achavam diante de pé, e lhes foram dadas 7 trombetas. Repare que a trombeta não pertence aos anjos. Os anjos receberam a trombeta. Então as trombetas foram entregues a eles, ou seja, os anjos não têm o poder de determinar o que vai acontecer. Os anjos não têm o poder de definir nem de dar o start aos acontecimentos da história. Então aqui a gente percebe que aos anjos não é dado o poder para que eles iniciem, para que eles startem, para que eles comecem a gerar coisas através da história e dos acontecimentos. Foi dado a eles. Então, de si mesmo os anjos não possuem, é Deus quem permite. E aí você precisa ler lá o livro de Jó, do capítulo 1 e 2 de Jó, para você entender um pouco sobre isso. Deus ele vai permitindo. Então, quando está falando aqui dos anjos, a gente pode entender que nem mesmo o diabo tem o início, tem esse poder para dar início aos fatos, acontecimentos. É isso que ele se ira, que ele fica revoltado, porque ele não tem esse poder para dar esse início, só Deus tem. Então o que ele faz? Ele quer arrebanhar, ele quer tentar fazer com que haja uma arregimentação, com que haja um poder aqui na terra, para que quando Cristo vier como cavaleiro lá no Apocalipse 19, ele consiga ter aqui um exército forte capaz de lutar contra Cristo. Então a intenção dele é isso, é fazer essa projeção para tentar rebater, mas ele não consegue dar início aos acontecimentos, somente a oração dos santos através do poder de Deus. E sobre a oração, não perca aí então o próximo vídeo. Fica ligado aí até o próximo vídeo, que a gente vai falar exatamente a respeito da oração dos santos e o poder que tem. Então, se você quer entender sobre o poder que uma oração tem, porque a oração não tem poder em si, o poder da oração está naquele que ouve, o poder da oração está naquele que escuta, que atende, que recebe a oração. Então, nem os anjos podem interferir na oração, nem os anjos podem cancelar, mudar ou impedir que a oração chegue. Os anjos não podem fazer isso, porque eles estariam indo contra uma ordem de Deus. Mas não perca aí o próximo vídeo. Eu espero você até lá. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.